A paz do Senhor, no ar, pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é doutor em Teologia, mestre em Ciências da Religião e especialista em Psicologia da Educação. Ele é pastor missionário na Nova Zelândia, na Oceania. Seja bem-vindo, pastor Vanderlei Santos. Oi, Gilberto, uma alegria poder estar aqui com você, poder participar da programação Teologia em Foco e poder compartilhar um pouco sobre esse tema tão profundo. O foco de nossa entrevista de hoje é sacerdócio levítico. Vamos ao foco. Pastor Vanderlei, qual a diferença dos demais sacerdotes e o sumo sacerdote no culto levítico? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós observamos que a função do sumo sacerdote, apesar dele atuar também como sacerdote, ele tinha algo a mais que o sacerdote, porque somente o sumo sacerdote poderia ter acesso ao Santo dos Santos, enquanto o sacerdote ele não poderia. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelo povo e pela nação e por ele mesmo. Então, ele era o chefe, o sumo sacerdote, a palavra já diz o grande sacerdote, como Jesus Cristo, que é o nosso grande sacerdote. A Bíblia diz o grande sumo sacerdote. Então, o papel do sumo sacerdote era chefiar os demais. Nós encontramos no relato bíblico 3 categorias. Nós vemos os levitas, o sacerdote e o sumo sacerdote. Então, todo sacerdote e sumo sacerdote, ele era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote. Então, para ser um sacerdote, precisava ser da linhagem de Levi. Levi foi o 3º filho de Jacó. E essa linhagem, ela teve o privilégio, foi escolhida por Deus para que descendesse os demais, os sacerdotes. Então, a diferença é que o sumo sacerdote, ele chefiava, era o chefe maior, que ele comandava toda aquela equipe e tinha o dever de uma vez por ano ele entrar no Santo dos Santos. Tinha 2 repartições, o santo, que a Bíblia fala, e o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote ele poderia ter acesso. Nós ouvimos muito hoje a questão de levitas na igreja, sou levita, mas essa ideia de levita na igreja, as pessoas têm a ideia que o levita ele é aquele que canta, mas na verdade o levita ele atuava em tudo. O levita, ele puxava a cadeira, ele montava a tenda, ele limpava, ele cuidava dos utensílios. Então, para que nós pudéssemos dizer que realmente somos um levita, nós teríamos que fazer tudo isso. E a gente não vê, às vezes a gente vê um músico que nem uma Bíblia ele leva, ou seja, ele canta, ele toca e não faz mais nada. E o trabalho do levita era atuar em toda a área, seria um diácono. Um diácono. Quando fala de sacrifícios, ele é muito profundo. Então, para que eu não cometa aqui uma gafe, eu quero ler aqui para vocês alguns aqui sacrifícios. Nós vemos aqui ofertas, a oferta de manjares. Oferta de manjar era conceder presente, repartir oferta para Deus e cereais. Nós vemos a oferta alçada de cereal, que era a contribuição para levantar dinheiro, angariar fundos, tornar mais conhecida alguma coisa. A oferta de consagração, presentear com a ideia de garantia, entrega, consagração. A oferta queimada, que era o holocausto, para que as pessoas possam, nossos internautas, entender. Antes do sacrifício é preciso haver o holocausto. Então era colocado o sacrifício sobre o holocausto para ser queimado, e tinha que ser queimado todo. Então tinha o touro, tinha ovelha, tinha, para os mais pobres era pombo, era rolinhas que a Bíblia fala. Então o sacrifício, o ofertante, ele se via no sacrifício. A Bíblia fala que ele oferecia um bode, ele oferecia uma ovelha, um cabrito.
Então, dependendo do seu pecado e dependendo da sua condição também social, era o que ele oferecia. Nós vemos o caso de José e Maria, os pais de Jesus, e ali nós vemos que eles eram pessoas pobres, que eles não ofereceram um cordeiro, eles ofereceram ali a oferta mais pobre de pombos e rolinhas. Quando, uma vez por ano que eles subiam para Jerusalém, eles levavam esse sacrifício, alguns levavam, e na época de Jesus, muitos já nem levavam mais porque eles compravam, né? A gente vê Jesus lá quando ele não aceitou, né, a situação que eles agiam, porque virou um comércio aquilo ali, né? Então virou um comércio, e as pessoas, os próprios sumos sacerdotes, eles ganhavam em cima daquilo ali. Então o foco do sacrifício não era aquilo, e Jesus ele condena, né, aquela prática. Então quando as pessoas eles iam, era uma forma de gratidão a Deus, porque o verdadeiro culto dos hebreus era agradecer a Deus por aquilo que eles já tinham recebido durante o ano. Então, eles tiveram um ano abençoado com a colheita, plantaram, colheram. Então, eles levavam sacrifício, né? Levavam seus sacrifícios. E nós encontramos na Bíblia onde fala sobre a distribuição, a repartição de terras que os levitas não tinham direito, mas Deus pediu para que fosse separado para os levitas 48 cidades, 42 cidades e 6 cidades que eram cidades de refúgio, pessoas que eram homicidas, essas pessoas iam para lá. Então eles não tinham o mesmo direito que os outros de plantar ou colher. Então por isso que essas pessoas, quando subiam, eles levavam sacrifícios. E muitos disso que eles levavam para repartir e para doar, seria um dízimo, né? O dízimo tinha várias formas que eles ofertavam e que eles dizimavam. E tinha o sacrifício que era para expiação de pecado, né? Onde levava, e o sumo sacerdote, então, ele era queimado sobre o holocausto e espargido o sangue, né? E tudo tinha que ser queimado. Isso mostra que Deus, ele abomina o pecado. Então, aquilo representava que não era para deixar nada sem queimar, né? Tudo que estivesse sobre o altar, a cabeça, os pés, deveria ser queimado. Era uma forma de gratidão, né? Então, a pessoa subia ao culto, subia a Jerusalém, para agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus e pedir perdão pelos pecados. Então eles levavam até o sumo sacerdote, era colocado sobre o holocausto e o sacerdote intercedia, fazia expiação pelo povo. Então, ao mesmo tempo que era por expiação, era uma forma de gratidão a Deus, né? Eles agradeciam a Deus e pedindo perdão pelos seus pecados. E isso, quem fazia expiação era o sumo sacerdote. O pastor Vanderlei Santos, da Nova Zelândia, continua conosco no próximo bloco. Até já! Aprender para crescer. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no 4º trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos o governo divino em mãos humanas. Comentarista Osiel Gomes. E nas lições bíblicas jovens, poder, cura e salvação. Comentarista Henrique Pesch. A CPAD possui um currículo completo do berçário à fase adulta. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores como pasta de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas, livros auxiliares das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD.
Sacerdócio levítico é o foco de nossa entrevista de hoje e o nosso entrevistado é o pastor Vanderlei Santos. Pastor Vanderlei, a história de que os sumos sacerdotes tinham sinetes em suas vestes para que quando entrassem no Santo dos Santos, se tivessem em pecado, eles morriam. Porque, lógico, segundo a história, ninguém poderia entrar para resgatar o corpo, porque também os que entrassem para resgatar poderiam morrer, porque apenas o sumo sacerdote poderia entrar no ambiente. Essa história procede? De onde é que vem essa ideia aí? Antes de falar sobre esse tema, se me permitir, só voltar um pouquinho sobre a questão do sacerdote, o sumo sacerdote, o levita. Observamos que esse trabalho do sumo sacerdote, o sacerdote, todo sumo sacerdote ele vinha da linhagem dos coatitas, tá? Vinha dos coatitas, e nós observamos três linhas: os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Então, enquanto que os coatitas eles estavam envolvidos com a parte espiritual, cuidando das coisas de Deus, os gersonitas e os meraritas cuidavam dos utensílios, em montar tendas e desmontar tenda. Os filhos de Arão, que também estavam com Arão, que Deus pediu para Moisés para separar eles. Nadab e Abiú morreram porque ofereceram fogo estranho diante de Deus. Deus matou eles, ficando Eleazar e Itamar. Enquanto Itamar ele chefiava os gersonitas e os meraritas, o Eleazar ele chefiava os coatitas, a parte espiritual, tá? Então, só para dar alguma informação a mais, essa questão dos sinos sobre a veste é um mito, né, que surgiu há muito tempo atrás, até em alguns escritos, e que tem sido propagado. Porém, nós não encontramos nenhuma base bíblica para isso sobre corda, até porque as cortinas, né, segundo o que a gente estuda, ele era até tipo um labirinto, as cortinas, se tornando difícil para puxar com a corda, visto que o sumo sacerdote ele sabia da responsabilidade que ele tinha para fazer a expiação pelo povo, uma vez por ano, que ele tinha que entrar lá, e que se ele não estivesse bem, ele ia morrer. Então, ele, antes de entrar, ele fazia expiação por si próprio. Então, quando ele entrava, é aquilo que Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Assim o sumo sacerdote fazia, ele já entrava preparado. O senhor acredita, então, que no contexto atual, entrar diante da presença de Deus sem um preparo, sem um cuidado, sem o zelo, com o argumento de que nós estamos na graça e aí podemos entrar diante da presença do Senhor sem mediação sacerdotal, lógico, por meio de Cristo, o senhor acha que existe uma espécie de banalização hoje, uma falta de cuidado, de zelo, porque Deus não há de fulminar ninguém que entre diante da presença dele em pecado? Com certeza, né? Hoje nós vivemos numa época completamente diferente, a época da graça, como você diz, a misericórdia de Deus, e a gente vê realmente as pessoas fazendo as coisas de qualquer maneira, né? Banalizando, mas é o cuidado que nós devemos ter com as coisas de Deus, independente dos tempos serem diferentes, o tempo da graça que nós vivemos, é a reverência, né? Aquilo que a Bíblia diz, guardar o pé quando entrar na casa do Senhor. Mas, infelizmente, a gente vê muito isso mesmo, né? As pessoas estão na igreja e parece que estão num clube, né? E nós devemos ter reverência, independente do tempo ser outro, estarmos no tempo da graça, mas o Deus que nós servimos merece toda a reverência e nós devemos, né, cuidar, né? Cuidar. Jesus diz: o zelo da tua casa me devorou, e nós devemos ter esse zelo pela casa do Senhor. O senhor falou da graça, citado por mim anteriormente, mas assim, a graça remete a Cristo. O que é que no sacerdócio levítico remete ou aponta para Cristo? Olha, nós vemos que praticamente quase tudo ali, ele aponta para Jesus, né? O tabernáculo aponta para Jesus, as vestimentas apontam para Jesus, o ministério de Arão, nós vemos o sacerdote arônico, ele aponta para Jesus. Então nós observamos os utensílios ali, os sacrifícios, o cordeiro, né, que era oferecido para a expiação de pecado, então apontava para Jesus, morrendo por nós também. Então
tudo ali, ele traz para nós, né, essa simbologia, né, apontando Jesus ali. Então, quando nós estudamos o livro de Levítico, porque no Novo Testamento nós vemos os Hebreus. O Hebreus é o Levítico do Antigo Testamento. Então, nós vamos observar que tudo aquilo ali estava apontando para o sacrifício, né, apontando para Jesus na cruz. Né? Então, o sangue derramado, porque era necessário derramar o sangue para que fosse perdoado, e a Bíblia diz no Novo Testamento, né, que o sangue de Jesus Cristo, né, nos purifica de todo pecado. Então, é muito lindo o livro de Levítico, e quando nós lemos em paralelo com o livro de Hebreus. E quanto à questão dos utensílios no santuário ou no tabernáculo, o que especificamente o senhor destacaria ali que aponta bem mais diretamente para Cristo? Nós vemos a arca. Né? A arca era a presença de Deus, então havia toda aquela reverência, e somente os levitas, esse era o trabalho dos levitas, de transportar a arca sobre os ombros. Né? O que mais aponta para a presença de Deus é a arca. Então nós vemos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, Deuteronômio, nós observamos a presença da arca em lugares que não houve uma reverência e as pessoas acabaram morrendo. Né? Então, a arca, ela precisava de um lugar, por isso que eles durante a peregrinação, era construído o tabernáculo, colocava a arca, que era a presença de Deus. Quando foi Salomão edificou, né, o templo, a arca foi para o templo. Mais tarde, Zorobabel também construiu novamente, porque o primeiro tinha sido destruído, a arca foi. Então, hoje nós não temos mais essa necessidade de estarmos com a arca, porque Jesus, ele morreu uma vez nos perdoando, e nós temos esse acesso direto. Então, hoje nós somos o templo. Naquela época precisava de uma tenda, precisava de um edifício, né, para que estava a arca, que representava a presença de Deus. Então, hoje, esse templo somos nós, o templo de Deus. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o tempo mudou, né? E nós vemos esse privilégio que nós temos hoje de nós sermos, né, o depositário, né, da presença de Deus. E os pães da proposição e o candelabro, no que eles indicam a pessoa de Cristo? Os pães, nós vemos que o próprio Jesus, né, no Novo Testamento, ele se referindo sobre o pão, né, que desceu do céu. Então nós vemos os utensílios, o candelabro apontando, né, para Jesus Cristo, mostrando a figura de Jesus. Nós vemos cada utensílio que tem ali, as cortinas representando, né, a realeza, né, o pão, como você disse, mostrando Jesus que seria oferecido para as pessoas. Quando nós vemos na ministração de Paulo sobre a ceia, apesar das pessoas às vezes sempre se referir sobre Santa Ceia, que também eu vejo como um hábito que na verdade não é, porque a Bíblia fala ceia, né? E pelo fato de usar muito Santa Ceia, as pessoas acabam levando também um devocional ao pão, que o pão simplesmente é um pão. Claro que nós temos uma reverência, mas nós que devemos ser santos, né? A Bíblia fala sobre a ceia. Então nós vemos que Jesus, ele se colocando ali, falando de comer dele, comer da sua carne. Então nós vemos que isso aponta para Jesus Cristo, né? Apontando já o sacrifício, apontando a forma que nós deveríamos, né, se dirigir para Jesus. Então, há uma riqueza no simbolismo no tabernáculo, dentro do tabernáculo, a arca, cada objeto ali. O pastor Vanderlei Santos, da Nova Zelândia, continua conosco no próximo bloco. Até já!
Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. O presidente da Christian Agape Center, Auckland, continua conosco. Pastor Vanderlei, a Bíblia fala a respeito de algum sumo sacerdote ou sacerdote não levita? Nós encontramos na Bíblia vários, se nós olharmos pela ótica fora de Israel. Posso citar aqui alguns. Nós observamos que os egípcios tinham sacerdotes. Os filisteus tinham sacerdotes, nós vemos sacerdotes de Dagon, nós vemos sacerdotes de Quemós, sacerdotes de Balins e de Aserá. Então, nós observamos que havia essa prática de sacerdote já existia. Agora, dentro do povo hebreu, não. Dentro do povo hebreu, todos os sacerdotes eram da linhagem de Levi, claro, com a exceção lá de Melquisedeque e de Jesus, que também não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá, que vinha da linhagem de Melquisedeque. Porém, os sacerdotes, na época de Moisés, todos eles tinham que ser da linhagem de Levi. Mesmo que alguém tivesse assim, arrogasse para si a autoridade espiritual, não podia se portar como tal, porque Deus não aceitaria? Não, porque já tinha sido determinado pelo próprio Deus, que Deus escolheu a tribo de Levi. Como que Deus, alguém pode dizer assim, como que a tribo de Levi foi escolhida? Por que não as outras tribos? Nós observamos lá no Sinai, quando Moisés tinha subido o monte, e o povo fizeram um bezerro de ouro. E quando Moisés desceu, o povo estava adorando aquele bezerro de ouro. E a ira de Moisés, foi suscitada a ira de Moisés sobre aquele acontecimento. E Moisés destruiu aquele bezerro, colocou pó na água, fez o povo tomar, e ele disse que quem estava com ele, estava com Deus, que viesse para o lado dele. E a única tribo que veio para o lado de Moisés e que não se contaminou foi a tribo de Levi. Então, visto que por esse fato Deus pediu para Moisés e separou a tribo de Levi, com essa atitude da tribo de Levi ali que eles ganham o coração de Deus, para se tornar a tribo dos sacerdotes. E pegando numa pergunta que você fez antes a respeito dos sinos, falando dos levitas, a respeito disso nós observamos que o porquê dos sinos. O porquê dos sinos. Sabemos que isso é um mito, as pessoas vão propagando, mas por que eles tinham que colocar um sino? Porque era um sino e um romã. Era confeccionado romã ali, era um sino, um romã, um sino e um romã. O romã representa a graça de Deus, o sino representa a presença do Espírito Santo. Sobre isso a gente poderia pregar aqui, dizendo que o crente tem que ter a graça e ter também a presença do Espírito Santo na vida dele. Então o que isso representa de pôr aquela campainha? Quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, era como alguém ele entrar na sala do rei. Ninguém entra na presença do rei sem ser anunciado. Então, quando a campainha tocava, era como ele estava se anunciando para entrar na presença de Deus.
E ninguém sai da presença do rei sem que o rei diga, ok, terminou a audiência. Então a campainha tocava para entrar, como quem diz, né, com licença, e para sair tocava com licença, né? Então isso representa isso também para nós. E qual é o paralelo que existe entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio universal dos crentes citado no Novo Testamento? Nós observamos, comentamos um pouco a respeito disso, que a Bíblia fala em Apocalipse que ele nos fez reis e sacerdotes, tá? Reis e sacerdotes. Por que isso? Porque Jesus, ele tanto é rei como ele é o sumo sacerdote. Então, por isso que nós somos feitos reis e sacerdotes. Lá no Antigo Testamento, eles eram só sacerdote. O rei não podia ser sacerdote e o sacerdote não podia ser rei. Porém, hoje, o privilégio que nós temos em Cristo de ser reis e sacerdotes, porque Cristo, ele é rei e ele é sacerdote. Então, isso é glorioso para nós, sabermos que o Senhor nos fez reinos e sacerdotes para ele. Então, nós vemos essa ligação, e como nós comentamos a respeito dos levitas hoje, que as pessoas, por ele cantar, ele acha que é um levita, ser um levita está muito além de que só cantar. Claro que era no ministério, um dos ministérios dos levitas, era também a música, mas tinha porteiros, tinha quem montava, desmontava a tenda. Então, para que eu possa me equiparar ao sacerdote levita, eu teria que fazer tudo isso, né? Da porta aos banheiros, cuidar da igreja, como aquele texto que a Bíblia fala no Novo Testamento, quando Paulo recomenda uma irmã à igreja, ele recomenda a irmã Febe, e ele diz assim, serva da igreja. É um texto que eu acho muito bonito, porque normalmente a gente fala que somos servos de Deus, mas dificilmente a pessoa diz servo da igreja, porque ser serva da igreja é cuidar da igreja. Tem pessoas que ele quer ser servo de Deus, mas ele não quer ser servo da igreja. Se pedir para ele cuidar da manutenção na igreja, ele não quer. Então o levita é aquele que é servo da igreja, não é só servo de Deus. Primeiro ele tem que ser servo da igreja. Qual o entendimento correto a respeito do véu do templo rasgou-se de alto a baixo? Há quem diga que foi literal, e outros têm o entendimento de que ali é uma representação de que nós agora temos acesso livre à presença de Deus, ao Santo dos Santos, ou à presença de Deus representada pela arca. É assim que se entende corretamente? Olha, as fontes mais fidedignas a respeito desse tema é que realmente foi rasgado, mostrando, né, o poder de Deus e a separação e o livre acesso, né, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então, pelo menos nas pesquisas que eu tenho feito, a maioria tem essa visão e essa ideia que realmente foi literal e que não era uma simples cortina, que era algo grosso e difícil de se rasgar e que foi de alto a baixo e não de baixo para cima. Então, segundo as fontes fiéis e pela maioria, que realmente foi literal, né? Há aqueles que, como você disse, que digam que não, né? Tendo sido literal, nesse caso, também a aplicação simbólica pode ser feita, porque de fato abriu-se o acesso a todos nós, porque apenas o sumo sacerdote poderia entrar diante da presença de Deus. Hoje, todos nós temos acesso à presença do Senhor. Por isso que João escreve dizendo a respeito de Deus, todo que vem a mim, né? Todo aquele que crê nele, foi lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus, feito filho de Deus. E há muitos escritores que colocam que após esse véu ser rasgado, tentaram costurar ele, sabe? Tentaram costurar, tentaram fechar a fenda, mas são especulações. Porém, realmente a aplicação que nós temos é que o véu se abriu e hoje nós temos o direito, né, à salvação, porque antes nós não tínhamos, porque ele veio para os seus, né, e os seus rejeitaram, mas a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o direito de ser filho de Deus. Então, nós temos o poder de Deus, o amor de Deus. Enquanto os hebreus rejeitaram ele, hoje nós temos esse livre acesso ao Senhor. Então isso é glorioso, é gratificante, porque nós temos essa oportunidade de recebermos, de abraçarmos a salvação em Cristo Jesus. Não há impedimento mais. O senhor citou em resposta anterior Nadab e Abiú. Em que consistiu o pecado destes homens de Deus?
Porque não podia, a Bíblia fala sobre fogo estranho. O fogo oferecido tinha que ser do altar, tirado do próprio altar. E eles trouxeram fogo estranho, com certeza, de fora. E aquilo ali foi uma abominação diante dos olhos do Senhor e eles foram mortos. Né? Então, que também nos ensina que nós não devemos profanar o santuário de Deus. Né? Quantas vezes as pessoas tentam trazer para dentro da igreja aquilo que Deus rejeita. Nós vemos, em vez da igreja hoje iluminar lá fora, nós vemos que a igreja está abrindo as portas e oferecendo fogo estranho. Né? Quanto fogo estranho hoje que nós vemos dentro das nossas igrejas. Isso é prejudicial para o crescimento da igreja e isso entristece o coração de Deus. Né? Nós temos que oferecer aquilo que Deus quer que ofereçamos, né? E não aquilo que nós queremos, que eu acho que é bom, que isso vai ficar legal, que o fogo de fora é melhor do que o fogo de dentro. E normalmente a gente vê muitas pessoas que valorizam mais o de fora do que o de dentro. E os filhos de Eli, eles enquadram-se também, porque eles foram mortos posteriormente por conta de um posicionamento inadequado diante da presença de Deus. Da mesma forma, com situações diferentes, né? Por eles comerem lá do sacrifício, que não deveria, foi o desrespeito também. Né? Não deveria fazer aquilo, eles fizeram. E nisso daí a gente pode ver muitos outros exemplos, né? De pessoas que estão no ministério e que ele está, às vezes, usufruindo daquilo que não deveria usufruir. Tá? Por quê? Porque Deus já deu para nós, já separou para nós o que nós devemos fazer. Ele já nos deu a porção. No caso dos filhos de Eli, eles quiseram além do que deveria, né? E veio a punição. Né? E o próprio Eli, mais tarde, também caiu da cadeira, que eu costumo dizer que é o ministério sentado. Né? Ele julgou sentado, ele morreu sentado. Né? Pastor Vanderlei, muito obrigado pela entrevista concedida. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, seu ministério, seu trabalho na Nova Zelândia e pelos outros países que o senhor costuma realizar a obra missionária. O senhor pode se dirigir aos nossos internautas, deixando uma palavra, como lhe convier. Ô Gilberto, eu que agradeço, Deus abençoe. Para mim é uma honra poder estar aqui em Teologia em Foco. E que Deus abençoe e que nós possamos cada dia mais estarmos dando vazão à palavra do Senhor. Vivemos numa época tão difícil que as pessoas estão deixando a palavra de lado. E o conselho que eu dou a todos é que nós possamos voltar à palavra, tá? Voltar, porque nós observamos que a palavra ela tem ficado esquecida. E é tempo, mais do que nunca, de voltarmos às origens da palavra do Senhor. Ponto final nesta edição do Teologia em Foco. Se você gostou do conteúdo desta entrevista, curta, compartilhe, comente. Também lembre-se de inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações. Até nosso próximo encontro. A paz do Senhor a todos.